Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação, direito da tecnologia, tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes, olá, os internautas. Muito bem, sempre lembrando que Essa, para essa nós é tua pausa aí fundamental. ficou muito estranha, mas tudo Pois bem. é, ficou uma Não, pausa estranha, achei toca, que você ia toca a falar ficha, mais vamos embora. alguma coisa. Não ia falar Sempre mais nada. lembrando. Porque para nós é fundamental, então, a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição, você já sabe, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky e Instagram. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, no apoia.se/segurança legal. Blog da Brown Pipe, www.brownpipe.com.br. Você consegue ver as notícias mais importantes ali de segurança e também se inscrever no nosso mailing semanal para receber também essas atualizações aí periodicamente. Que semana, hein, Vinícius? Pois é, cara. Semaninha de confusão mental aí ao redor desse golpe de $1 billion. $1 billion. One É? billion, não foi dólares, tá, gente? Foi reais mesmo. Reais. E nem se sabe se foi 1 bilhão, mas já se falou em 400 milhões, já se falou em 3 bilhões. Eu já vi notícias falando de 3 bilhões. É a Amazônia. 800 milhões, é. A É, tem gente de tudo que é valor, hein? teve bastante coisa nesses últimos dias, né? O ataque foi divulgado Hum. lá no dia 1º de julho. Hoje a gente grava no dia 7, uma semana aí, portanto, 6 dias. Que E ataque, eu acho Guilherme? que... Hã? Que ataque? Que ataque? Pois Não, bem. não, não, não vai me devolver. Se eu- Não. Bom, Descreve o ataque pro pessoal, pra ver que talvez tenha gente que não sabe do que a gente tá falando, né? eu acho difícil, né? Se você viu televisão, saiu no Fantástico, Jornal Nacional, todos os portais de notícias, um ataque divulgado agora no dia 1º de julho, de desvios milionários ou talvez bilionários de contas de clientes de uma empresa chamada CIM, né? A gente vai falar um pouco depois sobre os papéis de cada um no sistema financeiro, né, no sistema de pagamentos brasileiro e também no sistema Pix, mas ela é um provedor de serviços de tecnologia da informação que conecta instituições financeiras aos serviços, né, e à rede do Banco Central e também intermedia ali uma série de serviços, né, para empresas que não querem se conectar diretamente lá com a rede do Banco Central, elas utilizam serviços de intermediação. Então, o que se sabe até agora é que foi realizado o desvio de valores de clientes da CIM, né? A CIM não é a dona do dinheiro ali, ela só faz a intermediação. Então, quem sofreu o golpe e quem sofreu financeiramente, pelo menos diretamente, foram os bancos. Os valores maiores teriam saído do banco BMP, né, que é um dos clientes da CIM. No primeiro momento, né, ficou se especulando como é que eles teriam tido acesso à infraestrutura da CIM, uma empresa autorizada pelo Banco Central para fazer esse serviço de intermediação, mas logo depois descobriu-se que um funcionário teria sido aliciado e vendido as suas credenciais por quantos milhões, Vinícius? 15 mil reais. 15 mil reais. Não, e E não só não credenciais, né? Ele vendeu não só as credenciais, mas a cooperação ativa, pelo que a gente viu nas notícias, cooperação ativa ao longo dos meses, né? Que antecederam a essa operação, que foi agora no início do mês passado, né? ah, Foi junho a operação. 30 de junho começou, né? A 30 30 na de madrugada junho de 30 começou de para virada junho para julho agora, tá? para virada para É, julho, então, exatamente. então assim, ele ficou alguns meses aí nesse processo e não é que recebeu 15 mil e entregou as credenciais. Ele cooperou estando dentro, né? E isso acho que foi um pouco desconsiderado pela mídia, né? Ah, somente as credenciais. Não, não foi somente as credenciais, porque ele teria sido aliciado ainda em março deste ano. Uhum. Ele era um cara, um funcionário de 48 anos, foi eletricista predial, técnico de instalação de TV a cabo, entra na faculdade de tecnologia aos 42, né, e começa a trabalhar, pelo que eu li, há 3 anos, né, trabalhava na CIM. Em maio, veja, ele é aliciado em março,
Nesse período ele recebeu valores por motoboy, tinha um protocolo de descartar celulares depois que ele se comunicava com os Uhum. criminosos, né? Trocava de celular ali a cada 15 dias, mas o que a gente leu até agora é que desde maio ele teria começado a inserir comandos maliciosos no ambiente da CIM, né? Então, diga. Eu ia dizer o seguinte, que quando a gente fala em inserir comandos maliciosos, não é que ele estaria inserindo necessariamente operações a serem executadas. Mas Perfeito. ele podia, assim, ó, eu diria que ele estava recebendo comandos do pessoal que contratou ele, tá? Ah, Uhum. e o que que se faria? Ou seja, pensando, a gente faz pentest, né, a gente não chega a fazer esse tipo de operação de ficar aliciando funcionário para testar funcionário, isso a gente não faz, mas pensando, se colocando no lugar do criminoso e não do hacker, tá, galera? E não do hacker, no lugar do criminoso, ah, cara, eu usaria, eu pediria para esse cara levantar informações sobre o ambiente, o que que tem, como é que é feita a gestão, o que que tem que antivírus usam, se tem controle de acesso às estações de trabalho, como é que é organizada a rede. Tem um monte de informação que eu pediria se eu tivesse tempo como criminoso, até chegar num ponto em que eu ia dar um jeito de estabelecer algum tipo de acesso remoto, se fosse possível, ou constatar que não fosse possível, aí eu teria que fazer um outro caminho. Então, esse cara, quando fala assim, que ele estava executando comandos, né, desde de março, tu falou, né? Não, desde maio. Ele foi Desde aliciado em maio. maio, desde maio, ah, assim, dessa expressão executar comandos, muita coisa fica escondida, sabe? Muita coisa fica não dita, ele fica implícita. E essa questão dele estar levantando informação, fazendo print de tela, tirando foto com o celular, mostrando o ambiente físico onde ele estava, que dependendo da situação pode ser relevante. Cara, esse cara tava levantando informação um tempão. E pode ser que à medida que a Polícia Federal, que isso aí tá com a Polícia Federal, né? Que à medida que a Polícia Federal vai investigando, ela vai descobrindo mais coisas. Talvez não seja uma mera Claro. coincidência. Talvez esse cara não foi aliciado a partir do momento que ele entrou na empresa. Ele pode ter Uhum. entrado na empresa já como parte de um ataque mais amplo, né? Com investimento, assim, onde a gente tem ganho potencial grande, tu investe mais tempo, tu investe mais É, recurso, e aí é importante né? dizer, né, Vinícius, e deveríamos até ter dito antes, a gente está no campo aqui de estabelecer algumas hipóteses para Sim. como Uhum. se deu, né, e isso que o Vinícius está fazendo agora é levantando algumas hipóteses. Por quê? Porque no exterior é bem mais comum, né, até em questões mais de Estado mesmo, você colocar pessoas dentro de ambientes propositadamente para que essas pessoas, né, ou propositalmente para que essas pessoas façam levantamentos e contribuam com criminosos. Você tem, às vezes, até grupos criminosos que financiam até mesmo faculdades de pessoas. Não estou dizendo que foi esse o caso, mas às vezes, e diante dos valores que foram desviados, né? E claro, ainda tem que se chegar aos cabeças dessa organização criminosa, que ainda não, até o momento não se sabe quem são, mas o valor possível de objeto, do fruto desse crime, justificaria medidas até mais longas, né? Enfim, então o ataque teria ocorrido no dia 30 de junho, 160, isso resultou em 166 transações fraudulentas via Pix. A própria BMP, o próprio BMP teria notado algumas movimentações atípicas nas suas contas e também algumas exchanges de cripto, porque eles começaram a não somente distribuir dinheiros para outras contas dentro dessas 166, mas também tentar lavar o dinheiro, distribuir o dinheiro pela via da compra de criptomoedas, né? Dia 1º de julho, então, a CM comunica o Banco Central que desliga os acessos da empresa desse PSTI de maneira preventiva. 2 de julho, o BC torna público o ataque, abre-se o inquérito. 3 de julho, CIM anuncia a retomada parcial das operações e à noite desse dia o funcionário é preso. E aí pulamos aqui para o dia 7, tem mais relevante aqui que a polícia revela uma tabela de quem recebeu os valores, que daí seriam 29 instituições financeiras. Desses valores desviados, 270 milhões que saíram do BMP já foram bloqueados, e esses 270 milhões teriam ido para a instituição SOF, segundo as informações da polícia, e até agora foram suspensas 7 instituições, né, financeiras que
teriam algum tipo, não um envolvimento, mas que teriam recebido esses valores, então houve uma suspensão aí, acredito eu, preliminar, né? Não que elas vão deixar de operar, mas até para se investigar mais se eventualmente teria algum papel, né? Mas isso também não se sabe qual foi o grau de participação delas, elas até o que se sabe somente receberam esses valores, né? E até tu suspendendo elas, elas não conseguem movimentar esses valores. Então, essa é uma boa razão para rapidamente suspender, né? Os valores foram parar nas contas que elas administram, elas perdendo acesso ao sistema financeiro, elas não conseguem movimentar isso. Então, isso fica tudo bloqueado lá também automaticamente. Guilherme, assim. Deixa, Oi, fale. deixa eu te jogar a bola aqui, Vinícius, no seguinte sentido. A gente vai fazer uma tentativa aqui de falar um pouco sobre o funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro de maneira geral, né, e também do sistema de pagamentos instantâneo, que é o que abriga o Pix O e que Pix? de fato se utilizou o Pix, né? Porque tem bastante coisa aí, tem, né, de como que se dá essa interação entre essas Sim, empresas, sim. né? A gente tem instituições financeiras que são participantes diretas e participantes indiretas, mas a gente também tem, às vezes, instituições financeiras que querem se comunicar à infraestrutura do Banco Central, né? Querem se comunicar à rede lá do Banco Central, a RSFN, né, que é a Rede do Sistema Financeiro Nacional, mas não conseguem e aí elas acabam tendo algumas estratégias para fazer isso, né? Não é que elas não consigam, é Sim, que pode ser custoso, pode ser um trabalho que não quer ter e tal, então, mas enfim, como é que a coisa funciona, né? Tu tens, e a gente, os detalhes de tudo que a gente tá falando aqui para vocês, ah, tem na documentação do Pix, tem os padrões de mensagens, tem os níveis de segurança requeridos, tem tudo lá, os protocolos, tá tudo aberto, tá? Isso tá é algo altamente regulado também, né? tá lá no site do Banco Central do Brasil, e aí vocês podem. Vai estar o link lá para essa documentação aqui no episódio, no show notes. Então lá tem todo, sim, detalhadamente a coisa, tá? A gente vai dar um overview necessário para conseguir entender da onde que partem algumas hipóteses que a gente levanta. Porque, repetindo, por mais que tenha. Aliás, Guilherme, a gente esqueceu de agradecer o pessoal lá do grupo, Ah, lá sim, do o grupo do grupo Telegram do Segurança especial Legal, Segurança Legal. né, dos nossos apoiadores lá, que vários mandaram relatórios para nós, mandaram informações, etc., que foram colhendo e a gente Uhum. olhou todas essas informações. A gente não vai citar os nomes dos relatórios, das empresas que fizeram os As empresas. relatórios, tá? Justamente para não ficar uma coisa assim que parece que a gente está criticando as empresas e tal, mas a gente viu várias suposições que talvez não se sustentem, informações que, no nosso entender, não deveriam estar sendo tornadas públicas a não ser pela própria CIM. Então, se ela contratou algum desses relatórios, ela deveria estar deixando bem claro que ela está tornando isso público, porque a gente tem relatórios aí de empresas que, né, não se sabe exatamente como que elas verificaram isso, foi contratada pela CIM, se não foi, etc. Bom, mas então, feito isso, feito esse agradecimento aí ao pessoal do nosso grupo, de uma maneira bem simples, ou mais simples possível, como é que funciona? A gente tem as instituições financeiras, elas precisam se comunicar, porque afinal o dinheiro não é transferido por malote, né? Ele Uhum. tem que ser feito, tu tem uma série Como de era mensagens, antigamente, né? como era antigamente. É. Então, tu precisa transferir. Essas transferências, elas são feitas por meios vamos chamar assim, de documentos eletrônicos, certo? Esses documentos eletrônicos, essas transações eletrônicas, que movimentam um dinheiro, digamos assim, virtual, é o valor que tem na transação, né? Elas não circulam diretamente pela internet, pelo menos não normalmente. Por que não normalmente? Porque existe uma rede, que é essa da rede do Sistema Financeiro Nacional, tá? Que conecta as instituições participantes do Sistema Financeiro Nacional, direta e indiretamente a ela, tá? Já vamos falar do indireto, que daí que entra a CIM. E a internet funciona como contingência a esta rede. Então, eventualmente, pode a comunicação entre as instituições acontecer via internet,
numa situação de contingência, tá? Mas se não, é só pela rede do Sistema Financeiro Nacional. Tanto de um caminho como por outro, é tudo cifrado, tá? Então tem cifragem da comunicação, etc. Mas é claro, o ideal, né, os estão funcionando adequadamente, vai ser sempre por essa rede fechada, tá, do Sistema Financeiro Nacional. Então não é qualquer um que conseguir uma credencial vai conseguir se meter lá dentro desta rede, tá? Bom, Fisicamente, para né, se... Vinícius? Oi? É físico, né? Tu contrata um provedor, um link, etc. Tem os provedores autorizados, tudo mais. Só que o que acontece? Para te conectar um sistema teu no Pix, que é o SPI, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo, tem o SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, e tem o SPI, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo, que também está nessa mesma rede. Aham. Para te conectar ele, um sistema teu, a esta rede, e para falar com o sistema de SPI, tu tem que cumprir uma série de requisitos, desde protocolo, que tu tem que falar direitinho, as mensagens têm que ser trocadas, então as trocas de mensagens que devem ser feitas, o que deve ser esperado, o que deve ser respondido, etc. Tu tem que implementar esse protocolo na tua aplicação, tá? Tu tem que implementar todos os mecanismos de segurança que o Banco Central demanda. Então, entre a tua aplicação e o SPI, vai ter, por exemplo, autenticação via MTLS, ou seja, as duas pontas, tanto o SPI quanto a tua aplicação, vão ter um certificado digital, uma chave privada, e ambos vão se autenticar, né, um validando a chave, o certificado do outro, as assinaturas feitas pelo outro. Tá? Então, por exemplo, esse é um exemplo de demanda para te falar com o SPI diretamente. E sem contar alguns outros requisitos de funcionamento, que dizem respeito, por exemplo, a tempo de resposta. Então, tu não pode receber uma demanda para fazer um Pix e levar 1 minuto para responder. Tá? Tem até multa prevista para isso. Então, é uma série de requisitos que tem que se cumprir para poder conectar o teu sistema. Tá? E, claro, a tua empresa, né? A tua empresa não vai ela se conectar, ela vai ter um sistema que vai conectar em seu nome no SPI. Então, para fazer isso é custoso, é trabalhoso, é um monte de coisa que tem que observar. E sem contar as questões de segurança ali naturalmente envolvidas. Então, esse lado entre falar com o sistema de pagamentos instantâneo, muitas vezes é mais fácil, é mais barato para ti contratar um PSTI. Tá? O que é o tal do PSTI? É a empresa que vai fazer, ela vai fazer a implementação que vai falar com o SPI diretamente, tá? E ela vai fornecer para ti, esse PSTI, vai fornecer para ti uma API deles. Tá? Então vamos pegar o caso da CIM, que é o caso dessa situação que a gente está analisando agora, tá? A CIM é um PSTI. E ela tem, se você olhar no site dela lá, ela tem um dos serviços, esqueci até o nome do serviço, é o Corner, tá? Que é justamente o serviço deles que faz essa integração com Pix e tudo mais, tá? E com outras formas de pagamento, mas Pix inclusive, tá? Então, o que eles fazem? Eles implementam essa complexidade toda com SPI lá com o Banco Central, se homologam lá com o Banco Central e te vendem um serviço de Banking as a Service. Olha só, tu não precisa implementar tudo isso aqui, falar com o Banco Central desse jeito. Tá aqui a minha API que tu consome, e aí tu fala comigo e eu faço as operações para ti. Tu não precisa estar conectado direto à rede do Sistema Financeiro Nacional, a CIM é que está conectada. Tu não precisa implementar o teu software para falar com o SPI. Tu usa as APIs da CIM e ela implementa o software para falar com o Banco Central como tem que falar. E a partir daí tu te preocupa mais com o teu negócio. Faz aquilo que te importa, né? O teu core business lá, a tua operação que tu quer fazer exatamente, e deixa essa parte para um terceiro. Assim como existe a CIM, tem várias outras empresas que atuam com PSTI. Tá? Ok, até aí, Guilherme? Ok. Sim? Tá. Então... Eu acho que Oi, fale. pode falar um pouquinho também, não sei se tu ia chegar nesse ponto, mas se não depois, Ah, sobre o processo de assinatura, né, de um Pix, né? Porque não é um, né? Tem um protocolo que vai permitir que é, quando eu faço um Pix para uma outra pessoa, isso siga um certo caminho, né? Que eu acho que isso é importante para o golpe ou para a fraude que foi cometido, para o crime que foi é, cometido aqui.
A questão é a seguinte, ó. Imaginem que o Banco Central imagine, vamos pensar agora vários círculos concêntricos, tá? Então tu tem o Banco Central lá que é o nível zero, tá? Isso me lembra muito a questão da organização do kernel do Linux ou de qualquer outro sistema Uhum. operacional. Tá, mas tu tens o Banco Central que é o nível zero. O Banco Central tem que ter um nível de segurança bastante alto, certo? E aí, ao redor dele, estão essas empresas que, ou por meio de um PSTI, ou seja, desculpa, ao redor deles estão essas empresas que ou são um PSTI que conectam o sistema do Banco Central para fornecer serviços para terceiros, ou os próprios bancos implementam seus próprios sistemas, Participantes. não contratam da CIM e conectam direto. Esses caras estão num primeiro nível, digamos assim, em volta do Banco Central. E a comunicação com esse primeiro nível, o Banco Central controla. Então, o Banco Central determina quais são os protocolos de comunicação. Tá? Então, não só a cifragem da comunicação em si, com autenticação mútua e tudo mais, mas também com a assinatura digital das operações. E o Banco Central diz qual é o formato dessas operações, tá? Que para quem, tecnicamente, quem quiser, quem está mais com o pé nisso, mas não se importa que não entender, mas assim, o formato é XML. Então, existe uma estrutura XML para essas operações, e esse XML diz assim, gente, bem de forma bem abstrata, tá? Dinheiro tal, é para fazer um Pix da conta do fulano de tal, do banco tal, não sei o quê, para a conta tal, não é, com a chave tal, blá blá blá. Tá? E ele vai lá e assina essa operação, e essa operação vai assinada. Tá? Vai assinada por quem? Não pelo o Vinícius lá na ponta, lá com o titular da conta que está fazendo o Pix pro Guilherme. Não. Tá? A operação vai assinada pela instituição que gerencia essa minha conta, que me fornece a conta. Então, Tá? imaginando, só para abstrair um pouco Ah, mais, quando eu faço um Pix, se eu estou usando o serviço de um PSTI, que faz toda a fila de mensageria e tudo mais, eu vou lá para minha instituição que está me oferecendo a conta e faço um Pix meu para ti, né? no teu Um banco. real do Uhum. Guilherme para o Vinícius. E a partir daí, essa minha ordem vai ser processada pelo sistema do banco para saber saldos e tudo mais, antes dessa mensagem ir para o Banco Central, confere? Sim, confere, mas percebe que é o seguinte, para o Banco Central, desse primeiro nível para o Banco Central, basta que a operação esteja assinada. Digitalmente, né? Deu, a Inclusive, operação eles está usam, os bancos usam um certificado, o certificado SPB, né, que é o Sistema de Pagamento tá. Brasileiro, para realizar essas assinaturas. Isso, então ele assina digitalmente, que nem vocês assinam que nem a gente assina no GovBR, tá? Que a gente pode assinar um contrato, etc. De uma maneira análoga, tu tem essa assinatura das transações feita por essas instituições que se conectam ao Banco Central. Então, notem que nesse primeiro nível, o Banco Central tem um controle bastante grande de segurança, porque ele não aceita uma transação que não tenha sido assinada digitalmente. Tá? O que é um nível de segurança bastante robusto, certo? Certo. Agora, do primeiro nível para o terceiro nível, digamos assim, então vamos pegar a CIM, ela está no primeiro nível e ela fornece serviços para um terceiro nível de empresas. Tá? Fintechs e tudo mais que não querem falar direto com a SPI e que contratam o serviço dela. A CIM, então do primeiro para o segundo nível, ela vai definir qual é o protocolo de segurança dela. Entre ela e o seu contratante, né? Entre elas e os seus clientes. O seu contratante. Não, notem, gente, não é a pessoa física ainda final, não é o PJ final ainda, tá? São as empresas que têm as contas ou que fornecem contas, etc., para essas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá? São as instituições Então, financeiras mesmo, né, que estão interagindo ali exato. naquele ecossistema. Isso. Então, assim, aí começa o nosso primeiro problema. Tá? Porque a gente não sabe exatamente quais são os critérios de segurança que tem entre a CIM e os seus clientes. A gente não sabe. A gente procurou ver se tinha alguma documentação de API, se tinha algum manual de integração ou coisa parecida. Né? Se isso tiver na internet, alguém encontrar, tiver por aí, nos mande, que isso ajuda bastante para a gente poder esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. Então, nesse primeiro nível já tem nesse segundo nível, esse primeiro para o segundo, já tem um primeiro ponto em que a segurança começa a ficar mais fraca, à medida que ela vai se distanciando do Banco Central e, ao mesmo tempo, se distanciando da regulação do Banco Central. Tá? E o PSTI, por exemplo, da CIM, isso eu ia comentar mesmo sem ter visto o site deles, tá?
Mas no site deles, uma das coisas que eles chamam a atenção aqui tem na informação da solução, diz assim, integrado aos principais sistemas legado do mercado nacional. Uhum. Cara, para te integrar com o sistema legado, não quer dizer que todo sistema legado é ruim, ou em termos de segurança. Mas, em geral, tu tem que abrir mão de certas coisas, porque tu não vai conseguir ajustar o sistema sem trocar ele, ou fazer uma mudança muito grande, aí o pessoal não quer, vai mexer. Então é o seguinte, ó. Cara, eu ponho o teu sistema legado, cuja segurança, assim, não é lá essas coisas, eu ponho para falar com a SPI. Tá? Então, esse tipo de solução, ele acaba tendo que fazer essa tradução. Essa tradução, digamos assim, ele vai criar um desnível de segurança entre ela e o Banco Central e ela e o cliente que ela está atendendo, tá? Então, tu tens esse enfraquecimento, digamos assim. E depois tu pode considerar aí do segundo para o terceiro nível, que é da instituição financeira com o cliente dela. E, gente, vocês sabem, já tiveram, acho que hoje com esses negócios desses bancos via app, né? Todo mundo acho que já abriu várias contas em vários bancos diferentes. Não gostei, não gostei, e vai trocando. Né? Vocês veem que os bancos têm níveis de segurança diferentes para autenticação dos clientes. Tá? Então, tem bancos, por exemplo, que, não importa, eu quero um nível de segurança alto e eu vou sacrificar com isso um pouco de usabilidade lá do meu usuário na ponta e vou exigir que ele entre em contato comigo para alguma coisa, para fazer algumas operações diferentes, eu vou bloquear alguma coisa muito extrema que ele tente fazer e tal. E o contrário também, ou seja, tem instituições que, sabe uma coisa, eu não vou atrapalhar a vida do usuário, tá? Eu vou checar, ver se ele tem... Se a senha é dele, se o aparelho é o aparelho dele mesmo e tal. E é isso. Não vou ficar pedindo biometria, não vou ficar me incomodando com isso, porque azar. O que tiver de fraude depois eu pago, não tem problema. Né? Ou considero que a quantidade de fraude que eu vou ter é muito pequena. Então tu enfraquece ainda mais esse processo. Uhum. E no final das contas, a gente refazendo o caminho, quem autentica ou a pessoa jurídica ou pessoa física, que é o cliente, o dono da conta lá na ponta, tá? É a instituição financeira. E ela autentica como quer. Tá bom que se ela for muito, muito displicente, ela vai acabar sofrendo algum tipo de sanção do Banco Central, dependendo da situação, se ela é regulada diretamente pelo Banco Central ou não. E daí, no segundo nível, da instituição que fornece as contas com o PSTI, no caso um CIM, é entre eles que eles definem, a CIM que define como é que vai ser o processo de integração. E da CIM Banco Central, aí sim o Banco Central determina como é. Então vocês notem que à medida que a gente vai se distanciando do Banco Central, a gente vai reduzindo, né? A tendência é que se reduza o nível de segurança a partir do Banco Central. Tá? Então, de repente, e a gente viu isso acontecer, né, Guilherme? O Banco Central, por exemplo, tem um esquema, tu tem que estar no sistema financeiro nacional, na rede do sistema financeiro nacional, blá, 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 blá. E aí, de repente, tu vê alguns bancos por aí permitindo consultas enlouquecidas no dicionário de chaves do Pix. Tá? Aí tem o famoso caso do Banese, que a gente comentou já aqui mais de uma vez. Foram 300 e poucas mil chaves Pix, uma coisa assim. Mas foi um monte de chave Pix. E isso aconteceu com mais de uma entidade, tá? Então... Eventualmente o Banco Central publica lá no site É. dele, incidente de vazamento de chave Pix. Isso, exato. E, cara, se tu conseguir acessar o SPI por meio de uma dessas instituições, tu manda, faz um Pix da conta tal para conta tal. E acabou, cara. Não tem... Isso não vai acionar o usuário para ele autorizar no aplicativo e não sei o quê. Ele simplesmente comanda isso. Ele simplesmente comanda isso, né? A instituição financeira ou mesmo o PST no meio do caminho, tá? Então, isso não necessariamente envolve o titular da conta. Eu acho que tu fala um negócio importante aí, que é como é que o dinheiro transita entre as contas também, né? Porque teve uma série de alegações, informações sobre de onde o dinheiro saiu e tudo mais, né? Então,
voltando àquela ideia, né? Como é que funciona quando a gente faz um Pix, né? O Vinícius colocou a parte da assinatura e tudo mais, tem certificados e tal, chaves privadas que assinam transações, né? O Bacen reconhece lá que aquela mensagem, né, que traz as informações do Pix foi assinada por aquela instituição e beleza, reconhece e segue o baile, né? Agora, como é que funciona quando eu transfiro uma mensagem, um Pix para o Vinícius, né? O dinheiro, na verdade, que vai para o Vinícius, ele não sai da minha conta, né? Então, se eu vou mandar R$ 100 para o Vinícius, o banco, né, que eu sou cliente do meu banco, na verdade, né, de onde está partindo o Pix, ele vai verificar primeiro se eu tenho saldo naquela conta, né? Tenho R$ 100, bom. Então, uma vez que eu tenho R$ 100, o dinheiro do Pix, os R$ 100 que vão, em tese, da minha conta para o Vinícius, que não saem diretamente da minha conta, eles saem de algo chamado conta PI. Né? Então, a conta PI é uma grande conta, é um grande cofre, onde tem lá o dinheiro do banco, e essa conta tem que ter liquidez para permitir os PIX, né, que vão, né, daquela instituição financeira ali que vão ocorrer naquele dia, né, naquele período. Né? Então, a instituição financeira precisa manter liquidez naquela conta PI e o dinheiro, os meus R$ 100, né, que na verdade o banco já viu lá que tinha R$ 100 na minha conta, então ele vai mandar via conta, via o SPI, né, e por meio da conta PI, ele manda o dinheiro do meu banco para o banco do Vinícius, e aí do outro lado, quando chega lá, aquele dinheiro, o banco vai entender que aquele Pix foi para o Vinícius, e aí o dinheiro vai depois ser acreditado na conta dele. Mas não é uma transferência direta entre contas dos correntistas, né? Os clientes não têm valores nas contas PI, né? Que são as contas que o próprio banco mantém com liquidez para alimentar as transações, né? Essas contas PI são de titularidades das instituições, né? E por isso que se disse, a instituição financeira sofreu as perdas e nenhum cliente né, sofreu nenhuma perda financeira. Por quê? Porque os fundos dos clientes ficam fora das contas PI, né? As contas PI e também o STR, né, que são sistemas ali que permitem a comunicação, a transação interbancária, são infraestruturas centrais de liquidação entre os próprios bancos, né? E aí a gente começa a entrar, talvez, em como que isso se deu, a hipótese, né, Vinícius? Eu primeiro coloco a hipótese aqui, depois você pode colocar colocar os aspectos mais técnicos, porque como que o fraudador conseguiria retirar dinheiro da instituição financeira sem invadir as contas dos correntistas? Porque uma coisa é eu invadir a tua conta, invadir o teu aplicativo por esses fraudes comuns que a gente conhece por aí e retirar dinheiro da tua conta. Outra coisa, e parece que foi isso que aconteceu, é você conseguir acesso ao sistema, né, que faz intermediação das transações Pix e conseguir não é simular, né, mas criar transações de Pix que não foram lastreadas em pedidos dos próprios correntistas. Me parece que essa é a hipótese mais possível aqui, ou seja, ele simulou que correntistas estariam Não, não, é que eu no nem nível usaria a palavra superior, né? simulou. Eu nem usaria simulou. Ele falsificou, né? Ele criou operações de Pix não lastreadas, me parece que é o melhor, né? Que não estão fundamentadas num pedido de um correntista. E Sim, como o dinheiro que sai do Pix, na verdade, ele sai, porque são dois níveis, né? Primeiro, o banco verifica se tem saldo na tua conta para liberar o Pix, mas o dinheiro sai da sua conta PI. Por isso que a conta PI tem que ter uma grande liquidez. Se eu rompo esse primeiro pedido do usuário e consigo interagir com o sistema, fazendo transações que não sejam solicitadas pelo próprio usuário, eu vou estar tirando dinheiro da conta PI sem tirar dinheiro da conta dos usuários, né? Então, parece que foi isso que aconteceu, né, Vinícius? assim, como eu disse antes, né, o usuário, quando eu peço um Pix, eu não tô pedindo eu, Vinícius, um Pix diretamente ao Banco Central, né? E eu tô fazendo essa solicitação a um procurador, vamos dizer assim, que é um banco.
E ao fazer esse pedido para esse banco, o banco então vai movimentar as contas que o Guilherme acabou de explicar, né, para fazer a transferência de dinheiro e o próprio banco vai dizer, olha, isso aqui é da conta do Vinícius e tal, estou controlando aqui, ele tem saldo, tem a minha conta aí para fazer os pagamentos instantâneos, tu vai fazer lá as transferências, e ele faz isso em meu nome. Então, notem que existe um procurador no meio do caminho. Tá? E eu tô pegando aqui, eu tô tirando o PSTI um pouco do caminho agora, tá? Tô falando só Vinícius, o meu banco e o Banco Central, ok? Agora, se o banco dá na telha, por alguma razão qualquer, de querer dizer pro Banco Central que o Vinícius pediu um Pix, da conta dele de valor X e tal, o Banco Central vai fazer, acabou. Tá? Tendo ou não o Vinícius saldo, né? Não Porque importa. o Banco Central não verifica se o Vinícius tem saldo. O É, Banco Central... depois a liquidez disso, o banco vai ter que se virar. Mas assim, o banco É. poderia fazer uma operação tranquilamente, ele consegue fazer sem eu ter solicitado. Pô, mas meu Deus, então é inseguro. Não, gente, é por isso que a gente tem que contratar os serviços de entidades que são confiáveis, essas entidades são reguladas pelo Banco Central, etc. Os bancos. Tá, os bancos. Porque tem entidades que não são exatamente reguladas pelos bancos. Aí tem um outro problema, pelo Banco Central. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que confiar nesse meu procurador. Tô dando uma procuração, gente. Quando você dá uma procuração para alguém, você confia nessa pessoa. Se eu der uma procuração pro Guilherme vender meu carro, eu confio que o Guilherme não vai fazer bobagem em meu nome. Porque Sabe ele pode que sair por aí. Tem Oi. procuração, você pode dar uma procuração pra uma pessoa casar, né? Em teu nome. Sim, né? Reconhecer filho, dá pra fazer uma Sim, série de sim. coisas. Então, assim, ó, procuração, tu confia no teu procurador. Acabou. Tá? Então, sim, o teu banco é o teu procurador diante ou frente ao Banco Central. Certo? O Banco Central, de novo, ele não sabe se tu autorizou ou não. Ele confia que se o banco tá pedindo para fazer um Pix da tua conta para uma conta de um outro fulano, que o banco está solicitando isso, obteve a autorização tua de uma maneira, né, razoavelmente segura, né, que se considere seguro. Agora, notem que a mesma coisa aí depende da forma como é implementado o PSTI. Tá? Porque vocês lembram que, e até o Guilherme ressaltou, que as transações têm que ser assinadas pelo banco que a solicita. Ok? O banco tem que assinar digitalmente a transação. Só que quando tu contrata um PSTI, normalmente tu contrata o PSTI para não te incomodar com a implementação que vai falar com o SPI, com o sistema de pagamento instantâneo que eu falei lá no começo, certo? Então faz parte da ideia de tu não se incomodar, tu de alguma forma, e gente, isso pode variar muito de acordo com a implementação de cada PSTI, de cada CIM da vida, entende? Tu tem que de alguma forma, para que eles possam só te dar uma API que tu chame facinho para assinar as mensagens e mandar as operações e tal, para simplificar a tua vida, de alguma forma tu vai ter que entregar a tua chave privada pro PSTI. Mas é um software que está instalado na minha rede. Não importa. É um software sob controle do PSTI, sabe? É um software do PSTI. Ele vai ter que ter essa chave ali para conseguir assinar as transações em teu nome. Em teu nome, no caso, né, o nome do banco. Tá? Então, se alguém tiver acesso ao sistema do PSTI e esse sistema do PSTI tiver as chaves de assinatura das transações lá dentro, e esse alguém que obteve acesso conseguir fazer um bypass, digamos assim, não ter que se autenticar como sendo do banco X, Y, Z, ele pode solicitar diretamente ao próprio back-end lá, onde vai ter, né, faz uma transação para mim em nome de fulano, né, nome do banco tal, da conta tal para a banca tal, e ele vai fazer. Ele vai assinar e vai fazer. Porque o dinheiro, na verdade, está saindo da conta PI. Na conta PI. E aí, o que acontece nessa história toda? Dificilmente tu vai fazer diferente. Assim, tu poderia dizer assim, não, eu sou o PSTI, eu sou a CIM, mas eu não quero a tua chave privada aqui nos meus sistemas ou em qualquer ativo que eu tenha algum tipo de controle ou algum tipo de acesso. Então, tu vai ter que mandar a tua transação pro Pix... Assinada já. Já assinada. Cara, aí tu volta à trabalheira de ter que falar com o Banco Central, montar a mensagem, não sei o quê, em vez de só usar a API facinha para fazer integração, saca? Então, eu penso que, quem acha que não acha nada,
Eu penso que, me parece, a hipótese uma das hipóteses que a gente levanta é que sim, essas chaves privadas estão em ativos, servidor físico ou virtual, não importa, que de alguma forma a CIM tem acesso. Tá, Certo, essas porque ela chaves. tem que assinar as mensagens, né? Nem que seja num HSM, tem o pessoal dizendo que a CM não tinha HSM. Cara, não sei se a CM não tinha um HSM. A HSM, tá, é um Hardware Security Module lá, mas a ideia é que tu põe tua chave privada lá dentro, ou melhor, tu gera o teu par de chaves lá dentro, a tua chave privada nunca sai lá de dentro, tá? Esse é o Uhum. ideal. Mas vários aceitam que tu importe a chave privada lá para dentro, então tu poderia gerar fora e importar. E depois que tu importa, tu não tem como ler mais essa chave lá de dentro. Depois que tu gera, não tem mais como ler. E aí, como é que tu faz? Eu quero assinar uma transação, eu mando o payload do que eu quero assinar para o HSM. Tá? E Uhum. o HSM pode ser um hardware que tu compra e põe na tua rede, e não é barato, ou pode ser um serviço que tu contrata na nuvem. A Amazon, por exemplo, tem HSM na nuvem. Tá? Também não é barato, Sim, mas é só mais um barato. parênteses, né? Ah, Dúvidas sobre assinatura e tal, certificação digital, escute os nossos episódios 7 e 8, certificação digital nossa! parte 1 e 2, lá de 2012, e depois o vamos levar a certificação digital a sério. Porque uma das hipóteses foi justamente essa, né, que se levantou, mas como é que eles conseguiram assinar? Que é uma pergunta interessante, né? Mas se estando, claro que se as chaves privadas estivessem, né, num diretório de um servidor, você pega a chave privada, claro, você teria que ter a senha dela ainda, né, mas com a Uhum. colaboração de um desenvolvedor e tal, né, mas tudo bem, ainda teria que ter a senha, né, você conseguiria assinar mensagens com a chave privada armazenada num diretório. Agora, o fato da chave privada estar no HSM impediria esta fraude? Daí que tá, não. Porque, quer ver uma coisa? Pra ficar bem fácil o atendimento, eu acho que boa parte dos que nos escutam tem o eGov, Uhum. tem o acesso ao GovBR, tá? Não é Engov, tá, galera? É o eGov, tá? Tem acesso ao processo de assinatura digital lá, ao assinador, o assinador lá do GovBR. Tu já viu tua chave privada alguma vez na tua vida? Lá do GovBR? Não, né? Mas a tua chave privada tá lá. Ela tá guardada em algum lugar lá dentro do Uhum. GovBR. Espero eu que no HSM, tá? Mas de um jeito ou de outro, os documentos são assinados mediante uma autenticação que o GovBR faz comigo. E depois que ele autentica, que ele viu que eu dei o código, que sou eu mesmo, recebi no telefone, confirmei, etc. Aí ele vai pegar minha chave privada que tá lá, e não comigo, e vai assinar um documento. Que é como se eu tivesse assinado. Cara, de forma idêntica funciona esse negócio das assinaturas dessas transações. Então, ainda que a CIM tenha um HSM lá, tá? Onde ela tem as chaves privadas de todos os clientes dela, que seria o ideal, tá? Eu espero que a CIM tenha isso. Se o atacante conseguiu, se o criminoso achou um jeito de, de fazer um bypass nessa autenticação, por exemplo, eu teria que me autenticar com o BMP, que foi um dos clientes da CM que foram atingidos, né? Uhum. Mas se eu. Ou eu tenho as credenciais da BMP, é um jeito de fazer, ou se eu não tenho as credenciais da BMP, mas eu tenho como dizer no sistema, inserir no sistema, ou dizer para o sistema, faça uma operação em nome do BMP, ele vai fazer. Ele vai mandar para o HSM, que vai assinar e vai mandar adiante. O HSM só vai impedir que essas chaves sejam roubadas. Tá? Então, que alguém possa copiar essa chave privada de lá, levar para um outro lugar, e de um outro lugar ficar gerando essas mensagens do SPI. Só que nota que isso teria pouca utilidade, tá? Sim. Porque para te usar o SPI, tu tem que estar na rede do sistema financeiro nacional. E essa rede, ela é restrita, não é? O Vinícius não pode pegar aqui, vou conectar na rede do sistema financeiro nacional. Não tem. Então, eu com um certificado desses aqui não consigo fazer nada. Agora, eu com acesso a um certificado desses, a um certificado não, uma chave privada, né? Uhum. Mesmo no HSM, a partir da estrutura da CIM, aí é Ia outra depender figura, como é entende? a. Porque, na verdade, também se falou sobre a questão do serviço de mensageria que se utiliza, que teria uma vulnerabilidade, né? Mas, na verdade, o serviço de mensageria, ele ainda assim, ele faz parte de uma arquitetura, de um sistema maior,
que vai envolver o próprio envio ou a validação dessas mensagens, que na verdade vão ser as ordens PIX, digamos assim, né, que vão ser assinadas É, digitalmente. E isso faz parte de uma cadeia muito grande de softwares, né, que vão se encadeando, né, para que isso chegue até a assinatura, né? né, na verdade, ali na CIM, ali é só a CIM praticamente falando com SPI, tá? O que tu tens é uma API da CIM que tu poderia comandar por ali o pagamento de Pix. Agora, como é essa API? Não sei. Essa API tem alguma chamada, por exemplo, que um operador possa fazer diretamente? Um Uhum. operador da CIM possa fazer? Não sei. Ou, por exemplo, o cara que está cooperando, que estava cooperando com os criminosos, né? Que está preso, né? Tá junto na bagunça. Esse cara aí, ele era dev, né? Será que de repente ele não tinha acesso a um endpoint de uma API lá? Sabe essas APIs? Não, isso aqui, essa API me permite transferir dinheiro de quem eu quiser para quem eu quiser, sem autenticação, mas ela só serve. A requisição é controlada por IP só se vier aqui do servidor tal, mas ninguém consegue acessar isso aqui. Saca? Aí vai lá o dev que tem acesso a essa API e faz uma chamada ali e faz a transferência. E daí? E lembrando, né, Vinícius, não, repetindo, não foi somente a questão das credenciais dele, porque o fato de eles ter dado as credenciais para os criminosos, evidentemente significa que essas credenciais foram usadas em algum momento, né? Me parece, né? Por que que ele venderia as credenciais se elas não foram usadas? Então, Aham. efetivamente, algum tipo de interação se deu. Claro que quando a gente vê a notícia também é uma outra coisa, né? Às vezes a gente tem incidentes e quando a gente vê a notícia, é uma notícia que não tem nada a ver com o que aconteceu na realidade, porque é o jornalista tentando explicar aquilo ali. Então, talvez o vender credenciais tenha sido muito mais uma venda de um dinheiro que ele recebeu para apoiar tecnicamente os criminosos sem necessariamente realizar a venda de uma credencial para que o cara acessasse uma VPN. Poderia ser várias Ah, coisas no momento. Mas pode. a Ó, questão é que aham. ele colaborou técnico, um desenvolvedor colaborou tecnicamente com criminosos, né? Pelo menos a partir de março ali, né? De E março aí, a Guilherme? maio, pelo menos, você pode ter uma fase de reconhecimento, de entendimento. A gente não sabe se Sim. outras pessoas que eventualmente trabalharam lá e saíram, ou pessoas que trabalharam lá colaboraram de outras formas, indicando como é a infraestrutura, como funciona internamente, porque, né? Se você pagou, veja, se o lucro é 1 bilhão, né? 15 mil não é nada, né? Ou seja, eu posso Sim, pagar muito mais, cem o cara mil, trabalhou de 200 graça mil, ali. O cara trabalhou de né, para graça. pegar informações. E aí mostra, inclusive, a sofisticação, né, dessas e a organização dessas organizações criminosas, no sentido de que não é assim, vou chegar ali e vou invadir, né? Não, peraí, você teve uma etapa, me parece bem longa, que a gente sabe, pode até ter sido mais longa ainda, mas bem longa de planejamento para chegar até esse resultado. Sim. E aí, Guilherme, com esse cara apoiando, e com ele como dev, tá? Frequentemente, a gente sabe disso, assim, quem tá na área sabe disso. Frequentemente, dev tem acesso a uma série de credenciais em produção, dos sistemas em produção. Desde credenciais de acesso a banco de dados, credenciais de acesso a painéis de dashboards administrativos com, né, que não é para o uso do cliente, ou lugares que tu pode efetivamente ali fazer manualmente algum tipo de operação, até para teste, até para debug, uh, ou para fazer uma situação emergencial que precisa resolver, dar um contorno no sistema ali então, às vezes existem esses caminhos, tá? Então, quando ele vende credencial, sim, pode ser que ele tenha vendido uma credencial, mas credencial para quê? De quê? Uhum, Dependendo do que é, a credencial só serve dentro da CIM, a partir da rede da claro. CIM. Agora, dependendo da situação, o cara conseguiu instalar uma coisa dentro da rede da CIM, né? Ou o Mr. Robot aí, ó, pegar um Raspberry Pi Uhum. da vida, plugar na rede da CIM lá, e dependendo do controle que a CIM tem da sua rede, talvez o equipamento funcione, talvez ele feche uma VPN com um atacante lá não sei aonde, e o cara tem acesso remoto. Então, esse vendeu credenciais, assim, claro que é uma maneira rápida de explicar, né? Ah, não, deu credencial. Então tu imagina que o cara se logou com a credencial no sistema, no home banking,
lá Uhum. do CIEM, que não é o caso. Mas o cara se logou e disse, transfere tanto, não sei o que nem te faz ali no celular, né? Quando, na verdade, pode ser uma série de coisas, tá? Mas, dado o tempo, dado o fato deles terem tido uma cooperação de alguém de dentro, um dev, e dado que não foi só um cliente, não foi assim, atacaram a BMP, tá? Eles pegaram uns 4, 5 clientes ali, alguns eles admitiram, outros ainda É. não, né? Tentar meio nebuloso isso, mas eles pegaram mais de um cliente, né? Aí resta saber, por exemplo, perguntas que eu tenho, né? Ele fez essas transações se autenticando como cada um desses clientes? Ou ele fez essas transações com um tipo de credencial que permitisse que ele operasse em nome dos clientes, fazendo aquele bypass que eu falei, né, da autenticação do cliente em si, que nem o banco pode fazer com a gente. Fazer um Pix na nossa Uhum. conta sem a gente autorizar. Tá? Depois a gente vai ter que brigar com o banco, mas o banco pode fazer. Então, foi esse o caso. Tá? Ah, Até porque, né, Vinícius, aí, oi. ele conseguiu assinar transações bancárias com chaves privadas de várias instituições que, claro, estavam sob controle ali da CIM, né? Sim, é. Então, assim, tudo Então, indica que ele teve algum acesso, né, na CIM que permitiu ele fazer um bypass dessa autenticação. Ou não, ou ele conseguiu credenciais efetivamente desses 4, 5 clientes. uhum, Né? Por isso que é importante, é importante para entender exatamente o que aconteceu. Ver, por exemplo, documentação de API, documentação da integração que a CM oferece, mas talvez a CIM tenha optado justamente por não deixar isso aberto, ela só passa, claro, comunica claro. isso para quem contrata os serviços dela. Que eu acho bem tranquilo e deveria ser assim mesmo. Tá? Uhum, Então, mas até se ver isso, o resto é especulação, sabe? Porque a é, gente viu o pessoal comentando a respeito de uma vulnerabilidade que existiria no sistema de mensageria do que a CIM utiliza, tá? E, assim, eu não tô reduzindo a importância disso, tá, gente? Mas tu encontrar que uma versão de uma biblioteca ou de algum componente, alguma coisa assim, encontrar que aquela versão está sujeita a uma vulnerabilidade, está lá num CWE, alguma coisa assim, então está sujeita a algum CVE, desculpa, algum CVE conhecido e tal, não quer dizer que as condições daquele ambiente onde aquela vulnerabilidade está inserida, ela possa ser explorada. Porque a vulnerabilidade não existe sozinha. Entende assim? per se, é, O cara tá lá a vulnerabilidade e eu vou lá e exploro. Não. Ela está inserida num software que, a depender da configuração dele, a depender da configuração do ambiente onde esse de software se rede, né? encontra, ambiente da rede, os demais componentes, etc., ela pode ser não explorável. Pode não ser prático se explorar aquela vulnerabilidade. Tá? E ao mesmo tempo, tendo uma pessoa dentro cooperando comigo, pensando eu criminoso, né? Eu Uhum. atacante, eu acho que tem caminhos mais fáceis do que ficar catando vulnerabilidade para explorar. Ah, Sobretudo se é um desenvolvedor, viu? sobretudo se é um desenvolvedor, exato. E se eu tenho Tem tempo ainda acesso por a cima. código, tem acesso a Pô, código. O desenvolvedor tem tem acesso, acesso a claro, código, né? eu tenho acesso a código. Então, Mas o que mais interessa são as credenciais que muitas vezes estão lá nos repositórios. Ou estão no ambiente de produção que o cara tem acesso, ele pode não conseguir alterar, mas ele consegue ler. Então ele consegue ver, por exemplo, as variáveis de ambiente que estão definidas. Daqui a pouco tu tem senha de banco de dados, senha disso, senha daquilo, senha do HSM, sabe? Interface, não sei o quê. De repente isso tá tudo lá no invariável de ambiente, cara. E ele tem acesso de leitura, acessível para pode um não ter dev. acesso. Sim, ele pode não ter acesso para alterar, mas talvez ele consiga ver, é o suficiente. Então, há caminhos, a meu ver, mais fáceis de serem explorados. Tá? E se fosse o vazamento de uma API, e se foi o vazamento da API, não duvido até de um uso de API, sabe, Guilherme? Uhum. Eu não duvido, é perfeitamente possível. Sabe? Alguém pegou as credenciais lá que o BMP usa para se autenticar na API da CIM e fez as operações. Claro que, dado a taxonomia do ataque, né, em que tu tem vários clientes da CIM,
tudo indica tudo indica que a CIM de alguma maneira foi o foco. Uhum. Então, mas aí de novo o óbvio, né? Tinha um desenvolvedor lá dentro ajudando os caras, então assim, Claro. né, essa é a peça em comum aí dos caras todos que foram invadidos, tiveram seu dinheiro movimentado. E É, também, Guilherme. Oi, fala. não, termina que depois Não, eu sigo. eu tava dando uma pesquisada e, e, assim, em termos de fraudes financeiras e tal, eu até te passei a notícia ali. Uhum. Passou até desapercebida essa aí. Em fevereiro, só pra vocês terem uma ideia, que assim, nem foi tão grande o buraco, tá? No Brasil foi. Mas aqui envolveu criptomoeda, então a galera ficou, as criptomoedas e tal, não sei o quê. Pra vocês terem uma ideia, o maior roubo da história das criptomoedas, mas daí foi o cara roubou uma exchange, tá? Aham. Foi de 1,46 bilhão de dólares. Uhum. E a Bybit. E não foi uma exchange pequena, tá? É a segunda maior exchange do mundo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado ao sair dizendo o que aconteceu. O que é mais seguro, o que é menos inseguro. Tá? Concordo. Ficar dizendo, por exemplo, como é podre o sistema do Banco Central. Uhum. Tem coisa sendo dita É, por esse sentido. é uma questão de confiança, né? É a questão de Cara, nível de confiança. O Banco Central vai ter que confiar em alguém, e, né? A não ser que ele entregue, a gente estava falando antes, né? A não ser que o Banco Central entregue chaves privadas para cada correntistas para que pro Vinícius tem que assinar, né, cara? o Vinícius assina o Pix com a chave privada dele e o Banco Central verifica, né? Eu poderia fazer isso, mas aí é óbvio que daí eu, né? Cara, não. Né? Mas não, isso não vai acontecer, definitivamente isso não vai acontecer, né? Não, assim, ó, Sobre os... quem sabe num caminho futuro em que. Só que daí a segurança disso tem que ser bem bolada. Num caminho futuro, com identidade digital muito bem estabelecida, com celulares mais seguros do que a gente tem hoje, porque. Ou algum outro dispositivo, não sei, Uhum. tá? Alguma outra coisa que funcione para te identificar e que tenha como só tu usar aquilo, opcionado com verificação de DNA. Assim, agora eu tô Uhum. viajando. Mas assim, que só tu possa usar aquilo. Então, uma forma única de identificação e tal. Talvez, Guilherme, no futuro seja viável para o Banco Central que o Vinícius assine ele mesmo a transação, o Pix que ele está fazendo para o Guilherme. Mas por enquanto não é o que a gente tem. É, Então. eu não vejo como a grande questão aqui é que a arquitetura pensada pelo Banco Central até exige chave, né, certificado, chave privada para assinatura de transações, que é uma segurança razoável, né? E Sim. claro que para que você se conecte ao SPI, há todo um manual de segurança do Pix, há uma série de regras, né, que a gente passou estudando nesses últimos dias, resoluções, instruções normativas do Banco Central, Na explicando uma verdade, nem só. série de questões. Na verdade, a gente andou revisando, né? Porque já faz um bom tempo que a gente vem estudando sobre isso e, inclusive, atuando nessa área. É que é muita O, o- coisa. é São muita muitas coisa. normas, são muitas E resoluções. sai Você tem que ficar atualização e tudo voltando. mais. É, E é. percebe que se o Banco Central resolver regular para além da comunicação dele com o primeiro nível, lembre, o nível 0 é o Banco Central, tá? E o primeiro nível ali são aquelas empresas que se conectam diretamente ao Banco Central com seus próprios sistemas, ou via PST, ou as empresas de PSTI que se conectam também. Se ele quiser regular para além disso, ele vai começar a botar uns empecilhos meio complicados aí. Por exemplo, esquece sistema legado integrado com isso aqui, né? Que nem a CIE me Sim. coloca aqui. Esquece sistema legado. Sistema legado, dependendo, não vai ter MTLS, né? A autenticação mútua ali. Então, vai ter coisas que tu não vai poder fazer. Então, vai ficar gente de fora, vão ficar sistemas de fora, sistemas legados vão parar de funcionar. E, e uma coisa que tem no universo, né, do sistema financeiro é sistema, sistema legado. É. Então, isso tem bastante. Então começa a ficar complicado, cara. E dali para diante, lembra, né, que a própria instituição, os bancos com os seus clientes, aí nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas e tal, eles também fazem esse cálculo quando reduzem a segurança ali na ponta, comparado com a segurança que o Banco Central exige lá no outro lado. Não dá para tornar o sistema inviável para o usuário.
O que eu É, acho que vai começar, né, aquela velha história da conveniência versus segurança, né? Porque nós temos um sistema financeiro bastante sólido, conhecido, reconhecido mundialmente como um sistema sólido e sim. rápido ao mesmo tempo, Não é né? É, porcaria. Não é porque tem A um sistema gente, financeiro, não, assim. definitivamente, né? A gente tem, por exemplo, né, os valores anuais que passam pelo SPI, né? 25, em 2024 foram 26,5 trilhões, Tipo, 1 bilhão em não é nada. mais de 63 bilhões de transações. Não é fácil você. Claro que o que que eu acho que vai acontecer agora, para a gente já ir terminando, Vinícius, estamos em 1 hora já, né? Sim, sim, já foi uma. É, é o seguinte, eu acho que de certa forma é um alerta para aquelas instituições, né, para instituições que ainda não acreditam no potencial dos cybercriminosos hoje, né? Então, mesmo que internamente, eventualmente, o processo de cometer a fraude não tenha sido tão sofisticado assim, ele foi muito trabalhoso, ele exigiu um planejamento, me parece, bastante grande, com o envolvimento de muitas pessoas, né? Então, acho que é um alerta para as instituições. Eu acredito, e aqui é bem futurologia, eu acredito que o Banco Central vai começar a aprimorar suas práticas de segurança e a exigir mais demonstrações, né? Porque quando a gente começa a verificar e analisar todo esse processo de uma instituição se habilitar para aderir ao sistema de pagamento instantâneo, né? Ele, em alguns Aham. casos, ele vai dar ele faz uma autodeclaração, né? E isso é normal, ele faz uma autodeclaração é, dizendo que ele tem, né, ou tem aqueles controles de segurança aqui, o manual de segurança do Pix e outras regras do Banco Central também, que também estabelece, ele indica que ele tem aquilo, o Banco Central pede que ele mantenha aquelas informações por um determinado período, caso o Banco Central as requeira, mas é, me parece que o que vai acontecer agora é que o Banco Central ele vai ser muito mais intenso no acompanhamento, na solicitação e na verificação dessas informações, né? Porque não é fácil, né? Você precisa confiar, porque senão você não precisa de bancos, você tem só o Banco Central, né? E Se você acabou. não for confiar nos bancos ou nem em nenhuma instituição, e o sistema brasileiro, ele também foi se abrindo, né? Nos últimos anos a gente notou uma abertura bastante grande com as, né, do governo Temer lá, aquela questão das fintechs e tal. Então é comum a gente ver uma série de serviços financeiros sendo oferecidos que eventualmente podem não ser adequadamente alcançados pelas boas práticas de segurança impostas pelo Banco Central. E essa foi uma decisão que se tomou numa situação de abertura, né? Ok, abriu-se o sistema e isso tem alguns, tem alguns inconvenientes, né? Esse modelo, né, que se adota também de você permitir que o banco é uma autorregulação, mas é uma autorregulação que também é acompanhada pelo órgão regulador, né? Então eu deixo que as instituições conectadas a esse sistema também tenham uma responsabilidade em cumprir as regras, né? Ele tem uma responsabilidade, ele se autodeclara e o Banco Central acompanha, né? Mas é algo que faz parte dessa arquitetura, né? Sim, por meio dessas práticas né, de geração de evidências que às vezes o Banco Central vai te solicitar para demonstrar que você tem aquilo, é Uhum. isso que é feito. E claro, com punições severas, né? Você está operando sem e o Banco Central percebe que você não tem aquilo que você disse que tinha, você vai ser excluído do sistema, né? Ou e tomar Então, mas algumas multas também. ou multas às vezes bem sérias, né? Né? E por fim, Guilherme, assim, acho que fica. Como é que dizer assim? As empresas têm que ter um cuidado bastante grande com relação aí a CIM e assim como outras instituições que fornecem esse tipo de serviço, principalmente das integrações entre sistemas. Tá? Aí surgem uma série de situações, desde gerenciamento de credencial inadequado. Então, por exemplo, tu pode ter situações em que tu fornece um serviço para um terceiro, via API, para integração de sistema.
Cara, tu pode adotar uma solução que nem uma Amazon da vida ou uma OpenAI, Anthropic e tantas outras, GCP, etc. Que tu vai lá no teu painel de administração, no teu dashboard de administração, com o teu usuário, com MFA, com autenticação bonitinho, aí tu gera uma chave de API para te colocar lá no teu lado para integrar com o sistema desse fornecedor. É um jeito de fazer, né? Ou tu pode optar por tu gerar uma chave e mandar essa chave por e-mail para o desenvolvedor que vai lá botar o negócio para funcionar no outro lado. Tá, acho que fica muito claro os problemas da segunda opção, né? Uhum. No e-mail fica na lixeira, no e-mail fica no arquivado, fica no histórico. Vai saber onde o cara guardou, copiou essa chave aí para depois configurar em produção. Então, assim, às vezes tu tem problemas nas próprias APIs, às vezes os front-ends, que tem as APIs estão ok, mas os front-ends têm problemas. E a gente sabe o que a gente está falando porque a gente... fazer propaganda Brown Pipe agora. A gente tem teste de invasão em API, faz teste de invasão em aplicações web, mobile e tal. Então a gente vê essas coisas acontecendo. A gente vê essas coisas. E quando tu ataca um sistema que tem como papel, que tem como função fazer Pix, por exemplo, tu vai conseguir. Em última análise, quando tu achar um problema num sistema desse, tu vai fazer um Pix. Ou Uhum. outro tipo de operação de transferência de fundos se estiver disponível. Então, enfim, assim, É, eu acho que no final das contas, a nossa intenção não era fazer uma notícia, né? Eu acho que notícia tem bastante do que aconteceu. Mas se a gente pegar o caso ocorrido, o caso concreto ocorrido, para a gente pensar e tentar transportar isso para outras situações que a gente conhece, né? No nosso dia a dia. Você que nos ouve aí, você tem que olhar para as situações que você conhece e procurar, assim, poxa, de que forma isso aí, o que está acontecendo é semelhante ao que eu tenho aqui? De que forma isso que o Vinícius e o Guilherme comentaram aqui no podcast é semelhante ao meu ambiente hoje aqui, né? Com gerenciamento de credenciais, com APIs, com back-end para isso, back-end para aquilo. Então a gente tem que se fazer toda a essas perguntas gestão, porque né? daí a gente tira alguma coisa. Não, que daí a gente tira alguma coisa de útil, sabe? Aham, claro, A gente não claro. fica aqui, não, porque invadiram os caras, que foi o maior ataque no Brasil, não sei o quê. Tá, pode ter sido, gente. Assim, pode ter sido, mas assim, nós vamos ver outros. Esse é o problema. Né? Nós vamos ver outros. A questão é saber exatamente o que aconteceu. Talvez a gente nunca venha a saber exatamente o que aconteceu. Né? Mas a gente tem que olhar o que aconteceu, tentar extrapolar daí os pontos frágeis e cuidar de todos eles. Né? Não adianta agora, mesmo que venha à tona, não, foi um CWE que tinha lá, não sei aonde, o cara executou comando remoto. Pode. Beleza? CVE. Nesse caso foi isso. Uhum. Né? Mas em toda essa cadeia que a gente tem de comunicação entre sistemas, toda essa cadeia que a gente tem de integração entre empresas, cara, isso é um Pedacinho, pedacinho né? lá. E É. cada pedacinho, cada um deles pode gerar um problema gigante, entende? Então, quem cuida de segurança tem que fechar tudo. Quem ataca tem que achar um furinho só. Então, Foi o que eles fizeram, né? Quando a gente é. fala também, tu fala de boas práticas, né? Eu estava pegando minhas anotações aqui. O próprio Manual de Segurança do Sistema Financeiro Nacional fala sobre chaves, gestão de chaves, né? Instituições serão responsáveis pela segurança física e lógica do acesso à chave, devem armazenar a chave num dispositivo especializado para gerenciamento de chaves criptográficas, visando a diminuir a exposição de sistema a falhas ou outros tipos de vulnerabilidade. Deve proteger o acesso físico e lógico às rotinas e recursos geradores de mensagens para o SPB, aquilo que vai para o sistema, e fala sobre Uhum. certificado, não deve reutilizar esses certificados para outras finalidades. É claro, mais uma vez, né, são hipóteses, e a CIM é uma empresa consolidada no mercado, tem um baita do market share, tá, já está há 20 anos, contribuiu até na questão do Pix, então também, né, não, tem que se olhar com certo cuidado e deixar bem claro que aqui a gente está falando no campo de hipóteses, né, e não é nem de uma forma para macular a imagem de ninguém, mas de fato os incidentes ocorrem, né, e incidentes, infelizmente,
incidentes ocorrem com empresas que às vezes estão muito preparadas e seguindo todas as normas, né, de uma determinada atividade, porque a gente sabe que é impossível você. Segurança da informação não é você eliminar todos os riscos, é você conseguir geri-los de alguma forma, às vezes transferi-los, né, diminuir o impacto, tudo mais, né, tem toda aquela questão do processo de gestão de riscos, mas é impossível você eliminar todos os riscos de uma atividade, sobretudo uma atividade complexa com tantos entes diferentes, né, nesse círculo, que acaba havendo para que uma série de empresas, e depois dessa abertura que se deu, eu repito, uma série de empresas passem a interagir com o sistema financeiro, né, o sistema financeiro nacional. E aí, Guilherme, tu tens aquela velha história, o que tu faz é aumentar o custo do ataque. Uhum, E aí, e esse caso é clássico, né? Esse caso aí que a gente tá vendo agora, poxa, se teu lucro com o ataque, se teu ganho com o ataque é na ordem de milhões, tá? Saiu muito barato o funcionário, tá? 15 mil foi assim, foi, foi troco, assim, troquinho, uhum, tá? Mas se a perspectiva de ganho são alguns milhões, cara, tu tem grana para investir para fazer um ataque em que tu compromete as pessoas, tu envolve as pessoas da instituição, né? E ele foi fácil, cara. 15 mil, pelo amor de Deus. É aí que tá, talvez tenha. Eu tô desconfiado que talvez tenha alguma outra relação desse funcionário com a quadrilha toda, sabe? uhum. Mas é uma. Aqui é mais um. É mais uma intuição, tá? Porque é muito pouco, cara. É muito pouco. É que não foi só que eu vi o pessoal comentando, eu acho que tu concorda com isso também, né? O ataque não custou 15 mil, né? Como alguns estão Não, dizendo. não, O cara não, foi lá, não. deu 15 mil. Você tem todo o custo dessa organização criminosa que Sim, está, pelo menos desde março, né? sim. Planejando e se preparando para realizar isso. Na verdade, esse custo eu nem considero tanto, Guilherme. Porque tu precisa. O custo, na verdade, é anterior. O custo hoje, por exemplo, para um ataque, para alguém com esse nível de conhecimento, se envolver, entende mexer, essa pessoa teve que ser formada. Eu não estou falando do dev, tá? Estou falando de quem Uhum, estudou o ambiente, entende, saca de API, etc. Mesmo que esse cara tenha aprendido sozinho, esse grupo tenha aprendido sozinho, tá? Ali que está o custo. Né? Tu leva um certo tempo para aprender essas coisas, leva um certo tempo para aprender a programar, etc. Então é uma construção. Tá? Agora, dali em diante, é mais tempo mesmo. O teu maior custo é o tempo que tu vai uhum. investir nisso. Tá? Então não chega a ser um custo tão grande assim. Agora, claro, eu diria que eles se arriscaram bastante. Esse é um custo, né? Tu se Uhum. arrisca pessoalmente e eles deram um jeito de reduzir esse custo pagando 15 mil para um cara que, em tese, não tem contato nenhum com eles, nem sabe quem são os caras. Tá? E. Assim, é, eu acho difícil, assim, alguém que teve essa história, essa trajetória que tu falou, né? Uhum. Do funcionário esse que estava trabalhando lá como dev. Poxa, o cara fazer uma faculdade aos 42, cara. Uhum. E estudar e não sei o quê. E ele tá com 48 trabalhando, desenvolvendo, cara. Para jogar no lixo isso por 15 mil. Não que 15 mil seja pouco dinheiro, entende? Não, claro. Mas. Se tu arruinar a tua Mas vida, mas assim, tem pessoas que arruinam as arruinar a tua suas vida por vidas. 15 mil, acho que é muito caro, cara. Acho que é muito caro. Não, mas É tem muito pessoas. barato, desculpa. É, É é. muito barato 15 mil pra arruinar a tua vida, sabe? Mas tem pessoas E que se arruinam por muito menos do que isso, né? é. Por quanto dá pra Muitíssimo comprar a menos. honra do cara? É, não, Às vezes é até 1.000 pila, às vezes é 200 é, pila. É, não é mas essa a assim, questão, né? mas é. Por isso que eu acho delicado, sabe? Eu acho que vai vir. Se a gente tiver mais informações, acho que a gente vai se esclarecer mais esse aspecto. Mas esse custo, Guilherme, que eu acho, é o custo do pessoal adquirir o conhecimento necessário para fazer o ataque. Depois Uhum. que tu tem o conhecimento necessário, aí é tempo. É tu ter E tempo você para investir. entender, né? Às vezes você acha, não, mas o atacante ele não vai entender toda a arquitetura do sistema de pagamentos instantâneo e tal. Não, os caras estudam isso, gente. Se você que Ah, trabalha numa instituição financeira consegue entender, o criminoso também vai conseguir entender, né? Sim, fica bem Mas tranquilo. porque a própria questão de ele ir direto na conta PI, né? Sabendo que a conta, até o próprio fato de
não tirar dinheiro dos correntistas, no caso, né? Não deixa de ser um planejamento ali também, né? E essa sofisticação de ir além da questão técnica, mas ir no cérebro de todo, né? Ou talvez no elo ali que talvez difícil de explorar, mas que trouxesse para ele um retorno muito maior do que sair invadindo conta de correntista por aí para tirar R$ 1.000, R$ 5.000, né? Às vezes mais, claro. Uhum. Certo? É isso aí, cara. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se saem Sim, mais mas novidades. certamente é. Em É, breve se vão ser mais eu, informações. eu gostaria de alguma coisa que viesse da própria CIM, sabe? Você me dizer, ó, o que aconteceu foi isso aqui, que daí não tem erro. É, tá, né? Banco Central também, Porque, né? Banco Central também. Banco Central. As Eu entrei no site do Banco Central hoje e não vi nenhuma manifestação, embora a imprensa tenha dito que o Banco Central se manifestou nesse sentido, mas eu acho que o Banco Central é, deverá também se manifestar de uma forma mais ostensiva, né? Trazendo mais informações, até para tranquilizar, né? Tem muita pessoa achando que agora o sistema é inseguro, vão tirar o dinheiro do Pix dela. Não, não é bem Ai, pelo assim. amor de Deus, gente, não entrem nessa. Não entrem nessa que o sistema financeiro nacional é inseguro e não sei o quê. Pelo amor de Deus, não, por favor. Por favor. Mas é isso aí. Vamos ver o que vem. Bom, vamos lá. Então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Isso aí, cara. Feito. Fraude sempre teve, sempre vai ter. Né? Os caras vão fazer reduzir fraude, isso sim. Não, e claro que todo sistema pode ser aperfeiçoado. Essa era uma outra coisa também, né? Aquela questão de lições aprendidas depois de cada incidente, né? Me parece que o Banco Central, sim, é quem vai ter as lições aprendidas aí. Eu acho que vai exigir mais fortemente das instituições, né? Não adianta, né? Porque não vai, o Pix vai continuar, gente. Não vai acabar o Pix, né? Ah, não vai ter mais Pix agora? Não, o Pix, né? Vai continuar ocorrendo, vai continuar funcionando. Então, é você também corrigir eventuais desvios aí, né? É, Enfim. cara. Até. Eu acho que talvez o Banco Central possa caminhar para aquela. Para determinar algum. Exigir algum nível de segurança maior entre o primeiro nível e o segundo, sabe? Que eu tava falando antes. Uhum. E. E modular, sabe? Assim, eles iam, ó, tu tem que pelo menos ou tu faz isso aqui, ou tu faz isso aqui. Dar algumas opções, determinar algumas opções, tá? Para evitar pelo menos aquelas implementações mais malucas que a gente vê, assim, que de repente não tem segurança nenhuma, sabe? Então, É, assim, de repente, ó, no segundo nível ali, tu tem que implementar pelo menos esses mecanismos aqui. Não precisa implementar MTLS, que nem a gente tem aqui, porque vai quebrar um monte de sistema legado, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas, no mínimo, isso aqui tu tem que garantir. Ou tu tem que. Assim, tu vai deixar mais fraco o negócio que é autenticação, então tu tem que ter um processo de auditoria em tempo real mais robusto. dos dias das instituições que contratam PSTI, né? Sim. Mas nota que, por exemplo, tu tem aquela regulação, aquele regulamento que fala sobre a próprio uso de nuvem, questão de segurança, ou seja, você tem regras que vão ser aplicáveis às instituições financeiras. A questão é Uhum. que, como o Banco Central adota essa figura que é a autorregulamentação ou autorregulação supervisionada, Uhum. você tem situações de autodeclarações, você tem boas práticas que vão ser tomadas pela aquela instituição, e o Banco Central ele supervisiona, né? Mas ele não faz, entendeu? Então, é bastante complicado, a não ser que você elimine os bancos, como eu disse antes, né? Joga tudo, então faz direto no Banco Central. Pronto. É, Que não vai aí acontecer não tem também, mais. né? Tô sendo Não, irônico não aqui, né? pode. Não tem como. Assim, não tem como fazer isso. Tu quebra o sistema. Daí tu quebra o sistema financeiro E aí nacional. tu Se tu nota, fizer né, isso. cara? A gente, de novo, a gente se esqueceu, eu tava falando antes aqui, né? Parece que a gente sempre viveu com o Pix, né? Sempre existiu o Pix na nossa vida, mas antigamente você tinha, dependendo da hora que era, você não conseguia transferir dinheiro de uma pessoa Não tinha para mais outra, transferir. né? Sim, Né? já era. Então, essa instantaneidade também do Pix traz riscos adicionais, que é o risco da dispersão muito rápida dos valores, né? E até alguns conseguiram, né? Eles conseguiram 200 e poucos milhões aqui, 270 milhões foram bloqueados, né? Já daquele montante total do valor que saiu do BMP, né?
porque também você tem certos mecanismos, né, de retorno do Pix, tudo isso previsto, né, na regulação do Banco Central, mas assim, a instantaneidade também coloca desafios adicionais, né? Sistema funcionando o tempo inteiro, sem parar, Sim, 24 por sim. Não, é porque daí assim, um TED que o cara faz e só vai ser liquidado no dia seguinte, o Banco Central tem tempo de olhar a transação, né? Uhum. Agora, um Pix que tu faz é instantâneo, cai numa exchange, tu compra Bitcoin, Acabou. acabou. Foi o que eles tentaram fazer, né? É, não, que eles fizeram, né? Alguns ali não conseguiram, mas, É. mas em outras situações eles fizeram. Algumas transações conseguiram fazer. Então, no momento que tu tens um negócio que é instantâneo, quando tu vê, já foi. Ó, apagou minha luz aqui. É 5 horas. A 5 tua luz dá horas, 5. apaga a luz. A tua luz dá 5. Então, assim, Esse vídeo eu vou ver. então, assim, o cara já comprou, já passou para a conta da exchange, o cara já comprou criptomoeda, não necessariamente Bitcoin, o cara já comprou criptomoeda, aí daqui a pouco o cara transfere de uma carteira para outra, né? Aí é só o tempo de esperar a transação acontecer e pimba, o dinheiro está numa outra carteira que com cold wallet da vida lá que tu nem sabe mais quem é. Aí o cara A deixa a gente vai ter que carteira esperar, quietinho né? lá. A gente vai ter que esperar, acho que vai ter muito mais informações, a gente vai ter que ver essa quadrilha, quem é que tá por trás cara, vão pegar, não adianta, né? Não acredito que eles só vão ficar no funcionário, né? Não acredito, né? Não me parece que vai ser esse o caso, né? Porque você Uhum. consegue fazer o follow the money aí, né? Em uma certa medida, porque dentre essas transações todas que foram feitas transações para instituições de fato, né? Então alguém é dono daquelas É contas. daquela Então, conta onde caiu o dinheiro. né? Aham. Claro que muitas Sim. vezes são contas fraudulentas, tu abre conta, né? Como Contas tem dado laranjas, pessoal sim. vazado por aí, tu abre conta, às vezes o cara nem sabe que tem uma conta lá mas assim, acho que a polícia vai conseguir sim chegar, sabe? Com esse valor Uhum. não vão deixar barato, não. É, acho que não. E aí vamos ver o que que acontece. Mas o interessante é que o nosso ouvinte, né, que quem acompanha o Segurança Legal já sabe como a gente faz a coisa, né? Como a gente faz o nosso trabalho aqui, a gente tem que sempre ir com muita cautela, né? Assim, não dá para sair dizendo foi tal coisa. Uhum. Porque quando tu investiga um incidente, mesmo quando tu tá investigando um incidente, e É, né? parece assim muito na cara que foi uma determinada coisa que aconteceu, cara, às vezes surge uma evidência nova, um detalhezinho ali que te quebra as pernas, que você foi, a tua hipótese ali foi por água abaixo, Uhum. né? Então, é necessário que a gente olhe com cuidado o que está acontecendo. Até porque esse lance de ficar tentando detonar que o sistema financeiro é podre, que a segurança não é nada, que o Banco Central não tem segurança nenhuma. Cara, Banco Central não tem segurança nenhuma. Tá bom. Então, assim, pode ter alguma falha ou outra em algum lugar, nem, né? Aquela história que a gente já comentou sobre nenhum sistema ser Invulnerável. invulnerável, né? Mas há que se considerar o ambiente onde esse sistema está. Né? A gente comentou, até na época que, depois das eleições passadas e tal, a gente chegou a comentar, inclusive, num episódio nosso sobre isso, né, Guilherme? A gente fez um comentário sobre isso, a gente falou, né? Então, são coisas que tem que ser olhadas com calma. Mas é isso aí. Obrigado por quem ficou aqui. A gente falou mais uns minutos ainda, É, depois de ter deu terminado. 1h23, 1h23. É. Falou, galera. Um abração pra vocês. Abraço. Até mais.